Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um podcast do Trecho aqui no canal São Paulo sobre Trilhos. Esta é a nossa 12ª edição do podcast, atingindo um bom sucesso. E, bom, recados rápidos, né? Agradeço a galera, o pessoal que acompanha o canal. Atingimos a marca de 10 mil visualizações no total. Isso significa que os nossos vídeos já podem ser monetizáveis, né? Isso é importante, é bacana. Claro que monetização é o de menos, é uma consequência do trabalho e não é uma meta a ser atingida. A nossa meta bom, além de ganhar uma relevância, é claro, é prestar um serviço social, informando-vos as notícias da semana de maneira, né, da qual a gente possa ter uma opinião aqui um pouco mais precisa em relação ao transporte, visto que a mídia comum esboça várias vezes a sua ignorância em relação ao tema do sistema metroferroviário, certo? Lembrando-vos que, caso tenham dúvidas, opiniões, deixem nos comentários os seus anseios, que assim que possível eu irei lê-los e também respondê-los na medida do possível, certo? Fora isso, aproveita o podcast e vamos para as notícias. Muito bem, a primeira notícia então que me chega é a seguinte: desrespeito ao embarque preferencial no metrô. Desde 2009, né, o metrô de São Paulo implantou uma estratégia comercial que é o famoso embarque preferencial nos horários de pico, né? Para quem não sabe, quando você embarca no metrô nos horários de pico, geralmente nas estações que são as mais movimentadas e as estações de ponta de linha, elas têm um espaço especial para o embarque diferenciado, ou seja, o metrô separa ali geralmente, se não separa um vagão todo, separa as duas primeiras portas do vagão para o embarque de pessoas, né, que tem preferência. No caso, as pessoas seriam idosos, gestantes e pessoas com algum tipo de deficiência, né? Isso acontece já no metrô na questão dos assentos mesmo, dos assentos com cor, geralmente nos trens comuns, aquele azul mais claro, né? Do banco do metrô azul escuro, então os bancos azuis mais claros são os bancos preferenciais, e também no embarque, né? Para poder facilitar a vida desse pessoal, né? Que precisa de um apoio, para não ter essa questão da muvuca, né? Empurrando eles ali para dentro do trem. Entretanto, né, visto que esse embarque preferencial é muitas vezes desrespeitado, né, onde usuários, geralmente jovens, né, principalmente, adentram ali na zona separada e acabam, por sua vez, entrando, né, tendo essa vantagem, porque, de certa forma, o embarque preferencial é um embarque até mais tranquilo, ele é mais vazio, você entra com mais facilidade no horário de pico. Geralmente existe essa separação em dois horários, que é o pico da manhã e o pico da tarde. No pico da manhã, das 6 às 9 horas da manhã. E no pico da noite, das 6 da tarde até às 7h30 da noite. Né? Das 6 não, é das 4 horas da tarde até às 9 horas da noite. 9 não, 7. Eu leio 19 aqui, 19h30, mas é 7 horas, isso, tá certo. Eu às vezes me enrolo no horário. Pois bem, e nós temos aqui as 3 linhas do metrô. Aqui só foram analisadas as 3 linhas, né? No caso 1, 2 e 3, em relação ao serviço, né? A linha 2 verde demonstra aí que o pessoal é um pouco mais regrado nesse quesito. A linha 3 tem algumas falhas pontuais, mas existe uma certa fiscalização. E na linha 1 a situação é até crítica, desrespeito pleno, né? Diz também que na região ali não tem muito acompanhamento dos fiscais. Os fiscais eles acabam não tendo um papel muito efetivo ali na sua supervisão, né, no embarque preferencial, que é um pouco complicado. Tanto porque não tem como impedir, né, não é uma questão de proibição, mas é uma questão também de bom senso e respeito, né. Ainda mais que o pessoal que
precisa de uma mão a mais, né? Sobretudo os idosos e pessoas com deficiência, que as pessoas com deficiência têm a questão de às vezes não terem um espaço adaptado para eles. Os idosos passaram tanto tempo e tem que aturar aí pessoas de grande ignorância aí, né? Como já foi visto um caso, teve um caso mês passado, uma moça que discutiu com o idoso por causa que ela cedeu assento preferencial e começou a bater boca, destilando ali toda a sua ignorância, né? Até perdeu o emprego a moça em questão. Enfim. Mas fica aqui o alerta. Não só o alerta, mas também o aviso, né? A CPTM também implanta esses serviços do preferencial. Acho que até melhor que a CPTM, que o metrô. A CPTM aplica, só que até de maneira melhor. Que tem realmente uma separação, tem um gradil ali mesmo, né? O metrô não, o metrô uma faixazinha ali é meio complicado, mas fica ali. Fica o aviso por causa do seguinte: é importante respeitar o direito de quem precisa desse direito, de quem precisa de uma mão, uma ajuda a mais. Uma mulher gestante está com um bebê ali, tá cuidando, é difícil a vida de um gestante, de um idoso que já passou tanto tempo aí nessa vida, já viu muita coisa, tem experiência, todo. Uma hora, o momento da pessoa chega, né? Você que é novo vai ficar velho. Você que é mulher, eventualmente você quiser ter um filho, vai ficar grávida, enfim. Respeito acima de tudo, para que você dê uma condição digna também para os usuários que precisam de mais dignidade. Pois bem, nossa segunda notícia é uma notícia bastante interessante, bacana por sinal, porque é algo que quando você vê, você não vai deixar de notar e muito menos deixar de noticiar. Linha 4 Amarela divulga turismo de Pernambuco, certo? Uma ação promocional, né? Como a Via 4 ela tem uma tendência a promover muitas ações de propaganda em seu espaço, ela promoveu mais uma de suas ações agora dentro de um trem, né? Geralmente ela faz isso. No Natal ela fez ano passado, acho que se não me engano, com a Seara, e agora com Pernambuco, né? Onde ela adesivou o interior de um trem inteiro. Você vê as paredes, os paredes, as portas, o chão, até mesmo o estofado ali do banco, tá decorado com uma temática pernambucana, um ponto turístico interessante, né? Todos os 6 carros do trem estão caracterizados, cada um deles com uma das localidades. Tem algumas localidades. Olinda, né? Olinda, né? Outros retratos. O que eu fui, no caso, foi do Carnaval do Recife, São João, Porto de Galinhas, Fernando de Noronha, que é uma ilha belíssima. Um dia pretendo ir pra lá. E a Praia dos Carneiros, certo? É muito interessante essa parceria que foi feita entre a Secretaria de Turismo de Pernambuco com a linha 4, proporcionando aí um melhor, um merchan, uma propaganda que você está dentro dela. Você vê aquele piso adesivado com os tijolinhos, as lajotas, dá um tom totalmente diferente no trem, né? Com certeza eles devem ter feito investimento ferrado de alto, né? Afinal de contas, né? Geralmente o metrô adesiva trem, né? Já vi algo semelhante com o trem azul da CPTM. A propaganda da TIM que pegou um CAF e deixou ele todo adesivado em azul, né? Que é bacana pra caramba também. Então a Via 4 também deixou ali o seu trem adesivadinho, promovendo aí o turismo nacional, com ênfase aí em Pernambuco. Com certeza é algo que é muito bom de se ver. Para quem tiver a sorte de ver, essa propaganda vai estar ali exposta dentro dos trens e também na estação paulista do metrô até o dia 12 de dezembro, quando ela será retirada e talvez entre alguma outra do gênero pro Natal, né? Mas é bacana porque você vê esse tipo de propaganda ali dentro do trem, quebra a monotonia, além de incentivar também outras empresas a investirem nesse tipo de mídia, que é, digamos, a mídia dinâmica. Você está dentro da mídia, então, né, não tem nem como escapar. Você vai ver toda aquela coisa e vai se lembrar de Pernambuco uma hora. Então, fica aí o tema. Bacana esse investimento da linha 4, que dá aí uma maior flexibilização para o uso de propagandas no seu espaço, não só no espaço estático, como no espaço móvel, no espaço dinâmico que é no interior dos trens. Pois bem, nossa
Terceira notícia, então, é a seguinte: obras da linha 13 avançam. Pois bem, a CPTM barra Secretaria dos Transportes Metropolitanos divulgaram aí imagens e vídeos da nova linha 13 Jade, uma linha que está sendo construída e implantada, a primeira linha de fato da CPTM no quesito projeto, construção e expansão, certo? Mostrando aí essas fotos uma evolução consistente. Ao contrário do metrô de São Paulo, o metrô ele tem uma política muito mais aberta ao público, mostrando fotos, mostrando vídeos, mostrando os bastidores, né? A CPTM, ela, até por uma questão de imagem, ela não tem essa condição plena de mostrar os seus bastidores e sua operação, porque a CPTM, desde sua origem, foi uma empresa que visaria modernizar o que já tinha, né? Só para denotar, existe muito ainda que a CPTM precisa fazer para se atingir um ponto de satisfação acima do regular, né? Só para a gente poder considerar bom. Enfim, voltando ao tema da linha 13, a linha 13 Jade, para quem não sabe, é uma linha com mais ou menos 12 quilômetros aproximadamente, e com 3 estações. A primeira estação já foi entregue, estação de Engenheiro Goulart, por enquanto só serve aos trens da linha 12 que estão trafegando na plataforma sul, certo? A segunda estação no trecho, que já abre uma distância enorme já da primeira para a segunda estação, que é a estação Guarulhos Secap, ela vai integrar com o terminal Secap, que é a ponta do corredor metropolitano de ônibus, que é aquele corredor Tucuruvi Secap. Vai ser muito interessante ver essa dinâmica de ônibus entre a linha 1 e a linha 13, ainda mais no corredor, né? Vai ser interessante, vai dar uma melhoria aí, vai dar uma mobilidade maior para os usuários. E a última estação, que é a estação Aeroporto Guarulhos, que é alvo de polêmica sempre, porque as pessoas elas criticam muito a estação, porque a estação não vai ser construída no terminal 1 e 2, que é os terminais mais próximos e mais movimentados, vai ser construído bem longe do terminal, vai ser ali mais ou menos no terminal 3, que não é um terminal de embarque, né? Se eu não me engano é isso, porque eu não tenho muito bem na cabeça a lógica ali dos terminais, enfim, mas não vai ser perto do aeroporto, né? Vai ter que ser pego ali um ônibus executivo que vai até o aeroporto, né? Da estação para o aeroporto vai ter um ônibus, já que o People Mover, que é uma espécie de trenzinho, não vai estar pronto, né? Só lembrando essa questão da estação Aeroporto Guarulhos não estar mais acessível ao aeroporto propriamente dito, não é uma questão da CPTM. Eu reitero aqui para o público que não sabe, e também para o público não falar aí besteira. Claro que eu acho que o público daqui já sabe, mas a estação Aeroporto Guarulhos está onde está por uma reivindicação da GRU Airport, que é a operadora, certo? É uma concessão que foi dada ali no aeroporto, e a GRU Airport vai construir ali na região um shopping center. Então, né, e nada de shopping center, a CPT vai ter que ficar ali mamando, né, mamando, enquanto não se faz nada, nenhum people mover ali prejudicando os usuários. Entretanto, né, dá-se a entender que a seção aeroporto vai ser usada mais para funcionários do aeroporto, já que é um local com uma grande densidade ali, vai ser interessante, né? E também para economizar, quem talvez quiser uma economia, vai poder aproveitar os trens expressos, né, que vão atender a região. Enfim, voltando à questão das obras e dos temas, temos muitas coisas a discutir ali, né? Já disse, autorizações, uma obra importante está sendo realizada na linha 13, e com certeza vai ser o cartão postal da linha, né? Isso vai ser exibido como uma obra de engenharia, né? É a ponte com duplo estaiado em cima de 2 rodovias, no caso a Ayrton Senna e a Hélio Schmidt. Essa ponte estaiada com certeza é a maior das obras, é o suprassumo, por assim dizer, e por enquanto é o que está mais ali um pouquinho atrasado, né? É necessário concluir a ponte porque ela vai ser simplesmente o elo de ligação entre São Paulo e Guarulhos, né? Sem essa ponte aí, não tem como passar trem, né?
Por enquanto a ponte já tá, digamos, 40, entre 40% e 50% de preparação, né? Tá sendo feita o levantamento de ambas as pilastras, né? E conforme for levantando ali, for sendo erguido as duas torres, né? Você pode colocar mais um stall, né? Que no caso é aquele grande cabo de aço, para poder aumentar ali a sustentação da ponte, né? A questão da via, ela já está começando a instalação dos trilhos, certo? Tem trechos que já tem trilhos assentados, devidamente assentados, colocados ali, né? No caso, esses trilhos ali que estão na região em elevado, estão sobre o concreto mesmo, né? Já devidamente assentados, que vai poupar a CPTM de manutenções, né? Não vai ter toda aquela manutenção complexa que acontece na via permanente normal, que é o lastro, o sublastro, né? Ali na terra. E também as catenárias. Já se pode ver ali que estão sendo erguidos, né? Alguns postes, né? Esses postes de metal treliçado que estão sendo levantados são os postes que vão receber toda a sustentação da rede aérea, né? A rede aérea, a famosa catenária, que alimenta os trens elétricos que vão estar passando ali no trecho, né? Não tenho notícias sobre as subestações. São 3 subestações que estão nesse trecho. Essa subestação Engenheiro Goulart, subestação Ayrton Senna e subestação Aeroporto. Não tenho aqui relatos sobre as 3 subestações. Nesse ponto eu tenho que fazer uma pesquisa mais detalhada. Entretanto, quero que já esteja em fase de finalização, devido também até à própria instalação da rede aérea. Tem que ser feito vários testes isolados, testes, depois dos testes isolados, testes já mais complexos, com maior potência e maior alcance, enfim, para garantir ali na linha uma melhor energização sem ter problemas depois, né? Sobre as estações propriamente ditas, como já disse, Goulart está entregue, Guarulhos Secap e Aeroporto Guarulhos estão em fase de acabamento e instalação de elevadores, até mesmo a questão ali da parte elétrica, né, que é apenas cabeamento e acabamento na estrutura física. Então, está estruturalmente, digamos, o esqueleto, né, a parte principal está pronta, só falta realmente fazer esses detalhes para permitir ali na estação uma estrutura, né, melhor ali, não no quesito físico, mas no quesito um intangível, né, a estrutura básica da estação em si. Né, os trabalhos, e também outro ponto que é interessante ressaltar são os trabalhos na linha 12. A linha 12 está sofrendo bastante todo final de semana, sábado e domingo, e feriados quando tem. Você está tendo paralisações, geralmente chega de 20 a 30 minutos o tempo entre um trem e outro ali na linha 12. O usuário sofre, mas realmente por uma causa que tem que ser feita, né? Que é toda aquela remodelação no trecho ali entre Engenheiro Goulart e Usp Leste, até um pouquinho depois de Engenheiro Goulart sentido Brás, né? Caso aquele trecho. Pra falar a verdade, jogando um termo mais específico, entre Engenheiro Trindade e Usp Leste, você tá tendo obras ali, né? Naquele pedacinho, por quê? Você tem que ampliar as vias e, consequentemente, permitir um tráfego saudável na região. Então, estão sendo erguidos viadutos, estão sendo feitas obras para remodelar ali a via permanente, para trocar os trilhos de lado. Já foram feitos N desvios na estrutura de Engenheiro Goulart ali. É uma coisa doida. Você vê até trilho desviado ali, de um jeito totalmente diferente, né? Mas tudo isso para que os trens da linha 3 de Jade possam cumprir sua função de não só servir a região ali de Engenheiro Goulart até Guarulhos, mas também para expandir ali até o Brás, que onde, nos horários de pico, vai ter uma demanda bacana. Isso que vai ser muito interessante de se ver, né? Outra coisa também, né? Estamos agora no final de novembro. A partir de eu acho que eu tô preocupado também com os testes com os trens. Isso tem que acontecer rápido. Justamente por causa que, como a inauguração está prevista para março,
né? É bom já ter o material rodante separado para que tudo entre em testes o quanto antes. É capaz que daqui aos próximos meses nós já poderemos ver alguns trens ali na região de Engenheiro Goulart fazendo algum tipo de simulação, porque esses testes que vão ser feitos lá vão ser testes complexos, vão ser testes que vão precisar aí de um. O CCO da CPT vai ter que ter um balanço novo ali, porque é uma estrutura nova e para implantar os serviços que eles pretendem implantar, como o trem até ao braço nos horários de pico e o trem até a luz em horários específicos, vai ter que ter uma diferença aí em como as tem que validar com essa situação. Então, vamos ver, vou acompanhar com certeza durante os próximos meses para ver como está avançando essa questão. Né? Mas no geral é basicamente isso, as fotos são muito bonitas. Eu vou deixar o link da matéria onde eu peguei a reportagem, certo? Para vocês verem as fotos. Como até fazendo referência a um comentário do podcast passado, pelo formato podcast eu não posso deixar muitas fotos passando. Tanto porque as fotos, elas. Se vocês não repararem, mas se vocês forem ali naquela barrinha de baixo do YouTube e verem as fotinhas que passam, cada foto é uma notícia. Fica até mais fácil de localizar a notícia. É até pra mim editar mesmo, né? Já que o podcast é só voz, o conteúdo bruto é aqui que eu falando, aqui na garganta. E as imagens são só reflexo ali da notícia em questão, certo? Então, avanço sobre a linha 3 de Jade. Vamos ver aí. Quais serão os próximos passos para a sua operação plena em breve. Pois bem, a próxima notícia então é uma notícia bem, de fato, grande, né? Passageiros são detidos com 20 quilos de drogas no metrô. Meu amigo do céu, velho. 20 quilos de porcaria, velho. Honestamente, o cara ali foi ousado, né? Mas foi pego, né? A outra é o seguinte: linha 3 vermelha, estação Patriarca. Foi lá que esse fato aconteceu, certo? 2 indivíduos foram presos por tráfico de drogas. No caso, um era o amiguinho da droga e o outro era o receptador, certo? Aconteceu o seguinte: eis que um usuário ali, um passageiro, um criminoso, um filho da bimba, né? Chegou na estação Patriarca e tal, né? Com a mochila, deveras notável, né? Tava lá, entrou na estação, sentou num banquinho, tava agindo de maneira um pouco nervosa, né? Tava agindo de maneira estranha. Como todos sabem, espero que vocês saibam, o metrô tem câmera pra tudo quanto é lado. É o verdadeiro Big Brother, né? Os caras veem tudo. A segurança do metrô suspeitou que aquele indivíduo ali estava um pouco anormal e acionou os seguranças da paisana, aqueles que geralmente pegam comércio legal, né? Por abordar o cara, talvez porque esse indivíduo tivesse ali alguma mercadoria, alguma coisa, estava muito nervoso. Os seguranças foram abordar o sujeito, mandou ele abrir a mala e na abertura da mala suspeitaram ali uma substância esbranquiçada. Os seguranças ali já tinham conhecimento, já encaminharam o cara ali para os responsáveis. O tempo se passou e apareceu um segundo suspeito, um nigeriano, né? Também bastante nervoso ali, né? Um pouco inquieto. Ambos os suspeitos foram encaminhados para a delegacia do metrô, né? E lá foi constatado que os indivíduos, né? Portador das drogas, estava ali caminhando com nada mais nada menos que 20 quilos de maconha e cocaína. No caso, estava misturado ali, não sei exatamente quanto era de cada um, mas 20 quilos de maconha e cocaína. E o outro indivíduo, nigeriano, estava aportando nada mais nada menos que $2.610, detalhe, em dinheiro vivo. Meu amigo, no Brasil você não consegue nem importar R$100 direito dinheiro vivo. Quem dera $2.600, né? Os indivíduos foram pegos, foram encaminhados ali à unidade policial, certo? Para fazer todo um levantamento, né? E realmente os caras se lascaram bonito, né? Não quero entrar em âmbito ali social,
certo? Eu tenho minhas opiniões acerca de certas populações, mas é fato, né, cara? Veio aqui, seja usuário aqui nativo ou de fora, pra fazer besteira, cara, o rigor da lei deveria punir o cara com a maior força possível, né? O segurança do metrô, que no caso está de parabéns, né? Em meio a tantas críticas à segurança, impunidade, empurra, né? Eu particularmente não sou muito crítico à segurança, né? Existem alguns exageros que são noticiados, né? De maneira desproporcional, as ações bem feitas. Essa, no caso, uma ação do metrô, da segurança do metrô foi bem feita, bem realizada e conseguiu de maneira efetiva evitar ali que 20 quilos de drogas, né? Que com certeza alimentaria o narcotráfico, usuários totalmente dependentes químicos, né? Usasse daquele tipo de entorpecente. Então, realmente muito mérito aí da segurança do metrô, tá de parabéns mesmo. Como tem que elogiar, realmente precisa elogiar, né? Parabéns para a segurança que cumpriu seu papel, detectando uma suspeita e comprovando essa suspeita e de fato apreendendo a mercadoria, né? Já que é mercadoria, né? Enfim, esta é a notícia aí da segurança do metrô. Pois bem, nossa próxima notícia então é a seguinte: homem cai em via férrea na linha 9 Esmeralda, né? Não é de hoje que acontece as pessoas aí acabarem caindo na via, seja por tumulto ou seja por empurra-empurra ou até coisas piores, né? No caso aqui, um homem de 45 anos acabou sendo a vítima da vez, né? Bom, dizem alguns relatos aí das testemunhas que o senhor ali ele acabou caindo no vão entre o trem e a plataforma no momento que ele entraria ali na composição, né? No meio do empurra-empurra acabou esbarrando e caindo ali, né? Geralmente os trens da linha 9 Esmeralda tem um estribo para diminuir o vão, mas, né? Dependendo desse barrado, do jeito que ele estava, ele pode ter ido um pouco pro lado e o pezinho dele, não deve ser muito bonito, foi junto na vala, né? Entretanto, a CPTM, né, tendo visto ali algumas imagens em câmeras de segurança, alegou ali, né, pelo que se vê, que não foi só uma mera queda. Parece que o indivíduo ele realmente tentou tirar sua própria vida, né, nos trilhos de um trem. Muito complicada essa situação, né? O senhor foi encaminhado. O senhor, né? Não, se não me engano, o senhor foi pro hospital, claro. Mas isso, o caso ele foi registrado como suicídio tentado, né? As câmeras até mostram, né? Quando o trem ia sair, ele partiu ali para cima do trem e se jogou de acordo com as câmeras de segurança, né? As imagens foram encaminhadas para a polícia para uma análise mais detalhada, né? E durante um tempo os trens eles circularam por via única ali na São Pinheiros, causando um verdadeiro tumulto, né? No caso, eles circularam pela via sentido estação Grajaú. Então vinha um trem em sentido normal até Grajaú, aí esperava, chegava o trem que ia sentido Osasco e passava pela plataforma sentido Grajaú, né? Geralmente acontece isso, mas realmente é algo muito triste, né? O cara ali, digamos que foi alegado o motivo, uma das pessoas que ouviu ali um pouco das suas palavras antes dele cair na via, né? Falou que ele não queria perder o emprego, né? Você vê aí que a situação do Brasil não está muito boa. Se bem que na altura que a gente está começando já a ver a reversão. Então a onda de desemprego não vai mais subir, né? Já chegou no pico do desemprego, agora é só voltar a crescer, né? Não tem mais o que fazer. A gente já saiu do fundo do poço. Entretanto, fica aí a notícia, né? E aquela questão, né? Nunca desça via, em hipótese alguma, certo? E em caso de pessoas que às vezes têm algum tipo de problema pessoal, algo muito intrínseco, geralmente não julgue, não incentive, né? Pessoas que têm esse tipo de situação, que às vezes estão numa situação psicologicamente ruim, elas precisam de um apoio emocional muito grande, né? Ainda mais de ajuda profissional, né? Para poder se sustentar nesses momentos. Ainda mais ali em trem, que é complicado. Porque o cara ele ia perder o emprego e ia acabar se jogando na via, atrasando os trens, fazendo com que outras pessoas perdessem também seus respectivos empregos, dependendo da situação. Então, realmente você vê, a pessoa não tem uma perspectiva muito boa, ela está numa situação ali, num pico máximo. Então, o que eu posso dizer é que
o indivíduo ali, que ele se recupere fisicamente e mentalmente, porque não é fácil, e a CPTM, né, no caso, ela não tem culpa desses atrasos, são imprevistos que acontecem, né, até passaram ali um indivíduo por cima da mureta ali, que separava a Marginal Pinheiros da via férrea, né, para poder socorrer o indivíduo. Mas fica a notícia então, né? Cuidado sempre, né? E também para os usuários espertinhos. Respeitem a faixa amarela, né? Porque se não for substituído, pode ser um acidente mesmo. E se for causa de acidente, aí, meu amigo, é pior para quem tá ali no meio envolvido, né? Então, respeite a faixa amarela. Quando estiver na luz ali, não fique na faixa branca, que é aquela faixa que tá a 5 centímetros ali da via, sabe? Respeito a faixa amarela, que a segurança, a PT ela coloca isso realmente para não ter problema, né? Então, a pessoa saiu bem, né? Espero que ela saia dessa aí. A CPTM fez bem ali, né? Foi só realmente, né? Parar a via ficou complicado, mas nesse tipo de ocasião é o certo a ser feito. Pois bem, nossa próxima notícia então é a seguinte: linha 11 tem restrição na circulação devido a acidente em viaduto. Pois bem, para quem não sabe, segunda-feira, né, o dia da consciência negra aí, aconteceu um acidente no viaduto FEPASA, não, viaduto ali que passa ali pelo rio do Tamanduateí. Diga-se de passagem, de FEPASA não tem nada aquele viaduto, nunca passou nenhum trem da FEPASA ali. Para não falar que não passou, o trem português série 5500, ele era da FEPASA. Se for por isso, então você tem uma justificativa. Mas enfim, voltando à notícia em questão, devido ao acidente ali, né, um caminhão, ele foi passar ali por baixo do viaduto. Entretanto, o motorista ali é um pouco imprudente, não se atentou à altura do viaduto e a caçamba bateu na estrutura de concreto. Infelizmente, né, como consequência dessa batida, uma juíza ali acabou vindo a falecer, né, devido à estrutura que caiu sobre ela. Então, teve uma perda de estrutura e também uma perda humana, né? Homicídio doloso, né? Culposo, né? Pois bem, voltando. Devido a essa batida de caminhão, né, a estrutura ali do viaduto ficou um pouco comprometida, né? Não se sabe assim questão de estrutura, né? Acho que estrutura não, porque a batida não foi tão. Não ficou tanta estrutura, mas talvez por a questão das vias, até da sinalização mesmo, pode ter sido impactada. O que acontece é que a CPTM teve que restringir ali a linha 11 para poder fazer sua manutenção, ou seja, os trens da linha 11, durante determinado período, não está indo até a luz, né? Não estava indo até a luz, estava só indo até o Brás. Em contrapartida, os trens da linha 7 Rubi estavam indo direto para o Brás, para a luz e ia para o Brás. Né? Você vê que você tem uma viabilidade sim, né? Não é porque a linha termina no lugar, a CPTM não pode levar ela para outro lugar. Dependendo da situação, você pode fazer uma operação diferente, tal, né? A CPTM ela tem uma estrutura que permite fazer um caminho diferente em caso de situação anormal, né? O viaduto vai estar ali bloqueado, né, entre 10 e 5 horas da tarde, né, para obras. As obras começaram na terça-feira. Não sei se vai ter prazo para acabar, mas eu creio que no máximo até semana que vem essa situação já esteja definitivamente resolvida, né, tanto para que a situação seja normalizada. Justamente nesse horário, né, que é o horário mais tranquilo, que é o horário de vale. Então não tem problema a CPTM interditar nesse período aí do dia, né? E provavelmente, né, aliás, as obras de modernização só no domingo vão interditar ali o trecho também para dar uma ênfase nas obras, né? Então é importante aí a compreensão dos usuários. Quem quiser, que vem da linha 11, quiser ir para a luz, né, peço a pegar o trem ali, que vai direto pro Brás na linha 7, né? E quem é da 7, já quiser ir pro Brás direto, opa, ótima chance de pegar um trem de expressão até lá, né? Então essa notícia aí, CPTM interdita trens da linha 11 para obras de restauro não, né? Obras de manutenção no viaduto FEPASA. Pois bem, nossa próxima notícia então, eu quase esqueci de colocar essa daqui. Metrô amplia o horário de atendimento das estações da linha 5 Lilás
no dia 27, né, as 3 estações novas, né, Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklyn, finalmente terão diríamos, a sua estreia oficial, né? No caso, com estreia oficial, quero dizer Operação Plena, isso mesmo. O horário dela será expandido para os nossos habituais 4h40 da manhã até as meia-noite. Na linha Lilás, todo o período ali da operação vai até meia-noite, inclusive em sábados, né? Para desgosto dos usuários da 5, da linha 5. Eu falei linha 12? Eu não sei, enfim, da linha 5 Lilás, né? Eu acho que falei besteira ali atrás. Enfim, da linha 5 Lilás. As estações já estavam aí já praticamente 2, 3 meses em período de testes. Esse mês ela passou por um período maior, né, de experimentação, que no caso foi simples, né? Vamos aí narrar um pouco do histórico. Em setembro as estações foram inauguradas, não vou lembrar muito bem a data. Foram inauguradas as estações, teve todo aquele drama. No começo era apenas um trem que fazia o serviço entre Adolfo Pinheiro, Alta Boa Vista, Borba Gato e Brooklyn e voltava pela mesma via. Já em novembro, passado todo esse tempo aqui, foi feita a ampliação do horário, 1 hora a mais para cada período, então são 2 horas a mais no total. E nessa operação aumentada, né, você já tinha algo muito interessante, que os trens eles seguiam de Capão direto até Brooklyn, sem fazer a baldeação ali no trecho, e consequentemente voltavam também de Brooklyn até Capão direto também. Só que lá no caso, chegando em Adolfo Pinheiro, de Brooklyn, você tinha que fazer uma baldeação diferente, né? Eles fizeram todo um esquema diferenciado ali para poder fazer essa tratativa. Com os próximos testes, acho que não vai ter teste na linha 5 domingo não, hein? Provavelmente não vai ter teste, mas com esse horário aplicado, automaticamente os testes de CBTC já são maturados ali na região. Então mais trens podem ser colocados ali no meio e podem finalmente atender a região nos horários de pico, né? Tornando a operação então mais dinâmica. Então, com as estações abertas no período pleno, não será mais necessária a baldeação. Você pode visitar as estações da linha 5 Lilás sem necessidade de pagamento em Adolfo Pinheiro. Entretanto, você não vai ter mais aquela mamata de entrar e sair da estação, né? Já que agora, a partir desse momento, estará sendo feita a cobrança da passagem 380 para quem vai entrar nas 3 novas estações. Esse é bom para os usuários, né? Quem realmente é da área vai gostar muito, né? E com a operação plena ali efetivada, nosso olhar a partir de então vai estar nas novas estações. Eucaliptos, Moema, Hospital São Paulo, ACD Servidor. Também nós temos ali Santa Cruz e Chácara Clabinho. Eu acho que eu falei todas. Campo Belo. Vamos usar uma pincelada se Campo Belo, já que ela tá muito atrasada. Campo Belo tá muito atrasada. A ser depois. Mas é um ponto interessante para os usuários que vão até aquela região excelente. Já vai poupar ali o ônibus, né? Que geralmente vem lotado. Então já vai ter o metrô ali operando normalmente. Só detalhes para algumas coisinhas. O metrô ainda tem que fazer algumas obrinhas ali na região para poder adequar alguns elevadores, alguma parte do acabamento que não está completa ainda. Você pode até ver que algumas partes nem estão completas. Entretanto, no que tange ali estruturas, já está tudo pronto para a linha de fato poder operar de maneira segura e já como parte integrada do sistema. Então, parabéns ao metrô. Demorou, mas finalmente chegou, né? Então, a partir de agora, o nosso olhar vai estar lá na frente, no trecho pós-Brooklyn, e veremos aí qual vai ser o drama. Será que vai ser realmente Eucaliptos a primeira, né? Veremos, né? Veremos. Vou voltar de olho também. Pois bem, essa foi mais uma edição do podcast no trecho, edição de número 12. Agradeço aos ouvintes que estão sempre presentes. O canal tem crescido de maneira interessante e com certeza aí é um incentivo muito bom para a gente poder continuar esse projeto. Lembrando, dúvidas, comentários, sugestões, destilem no campo dos comentários.
vossos pensamentos, que assim que possível eu irei lê-los e respondê-los, certo? De acordo com a minha disponibilidade. Pois bem, é isso. Agradeço o pessoal que escutou até o fim e até uma próxima edição na semana que vem do podcast No Trecho.